Vamos falar de arroz. Lá no Rio Grande do Sul já foram semeadas 92,97% na área destinada para a safra 2023-2024. Nós vamos ver agora um balanço sobre o setor na região. Quem conversa comigo é o engenheiro agrônomo e gerente da divisão técnica do IRGA, o Luiz Fernando Siqueira. Olá, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia para você, satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. Bom dia, é uma satisfação muito grande participar com vocês também aí e trazer informações recorrentes aí da safra de arroz aí que ainda estamos em plantio, né? No ano passado a gente viveu uma situação diferente, mas ainda está evoluindo nas últimas semanas com muita dificuldade em algumas regiões em função da chuva. É um prazer participar com vocês. Bom, a satisfação é toda nossa, então conta pra gente como está a situação do plantio de arroz aí no estado e essa questão, está chovendo, não está chovendo, diga lá. As regiões estão sofrendo uma interferência, as regiões produtoras de arroz, muito grande esse ano, porque a gente vem desde setembro, desde final de setembro, com precipitações bastante acima das médias e recorrentes na maioria das regiões. E nós dividimos hoje as regiões produtoras em 6 regiões, e nós temos algumas regiões que já concluíram a semeadura, desde a semana passada, algumas estão bem próximos de concluir, e nós temos a região central do estado com um percentual menor de semeadura, ainda faltando aí mais de 20% para que ela seja concluída. E quando a gente monitora em relação à situação do ano passado, nós vivemos uma situação bem diferente, né? E a gente sabe que um dos grandes pilares aí da construção do teto produtivo está associado à época de semeadura. Então a gente espera que talvez ainda vá mais uma semana aí para que possa ser concluída essa semeadura, com um certo atraso, logicamente, né? Bom, e essas condições climáticas, elas interferiram de alguma forma no plantio? Porque nós vimos algumas regiões com muita chuva, teve alagamentos, outras regiões agora a seca veio de uma vez. Como é que está essa situação aí de El Niño que está todo descontrolado aí na região sul do país? A gente viveu esse ano alguns momentos bem diferentes. Eu lembro que lá em agosto tinha algumas regiões que as barragens, né, não tinham atingido não estavam ainda completamente cheias, né? Isso lá em agosto. E isso causava preocupação em algumas regiões, como a fronteira oeste, por exemplo, que lá em agosto tinha muitas barragens que ainda estavam com nível bem inferior ao nível ideal para começar a semeadura. E depois nós tivemos uma mudança total do clima, né, que começou a interferir muito negativamente, principalmente na semeadura do arroz. Se a gente pega os índices de precipitação do mês de outubro e novembro, além de serem acima da média, nós tivemos, assim, chuvas muito sequentes, né? Por exemplo, nós tínhamos, às vezes, 2 semanas, não conseguia ter uma janela de semeadura de 2 semanas, por exemplo, para avançar. E algumas regiões do estado acabaram sofrendo mais. A Zona Sul, por exemplo, ela teve essas precipitações, mas elas tiveram algumas janelas maiores que o restante do estado. E isso proporcionou com que ela conseguisse semear mais rapidamente, conseguisse avançar a semeadura mais rapidamente. A fronteira oeste também, e principalmente a região central do estado e a planície costeira interna e externa sofreram mais com essas precipitações, a ponto de a gente ter alagamentos, né? Muitas enchentes. Nós temos áreas que sofreram depois da semeadura, com 4 enchentes em cima. E isso, logicamente, prejudicou o avanço da semeadura. E algumas regiões do estado, esse número de precipitações foi menor um pouco, né, e menos sequentes. Isso proporcionou que elas conseguissem encerrar o plantio. De forma geral, assim, fazendo uma avaliação do estado, nesse último levantamento superou os 94%, mas nós temos regiões com 78% da área semeada, em relação ao que foi previsto para ser semeado na região. Ô, Luiz Fernando, para a gente encerrar, diante de todo esse cenário que você trouxe para a gente aqui, qual a estimativa então para a produção dessa safra? É claro que de olho também nessas intempéries climáticas que podem surgir daqui para frente. Ainda é precipitado a gente ter um número fechado, vamos ter uma redução de tantos por cento, porque ainda é o cenário, primeiro, que não foi concluída a semeadura.
A gente acredita que até possa ter uma redução na área de intenção, porque possivelmente aí tem alguns produtores que vão acabar não fazendo a semeadura em função de estar muito adiantado, a gente já está praticamente no final do ano, né? Então ainda é precipitado para a gente fazer uma avaliação, porque depende de vários fatores. A indicativa pela época de semeadura é que nós vamos ter possivelmente uma redução de produtividade, porque um dos principais pilares da formação da produtividade é a época de semeadura. Porém, ainda é muito cedo, porque depende de vários fatores. Se a gente olhar a previsão a longo prazo, por exemplo, o mês de fevereiro e março vão influir demais na fase reprodutiva da nossa lavoura. E a gente não sabe ainda como é que vai ser o comportamento mês de fevereiro e março. Em anos de El Niño, realmente bagunça um pouco essa ótica. Então, ainda seria precipitado e irresponsável da minha parte taxar um número. Nós vamos ter uma redução de 20%, 30%. Não subimos ainda bem. E o decorrer agora do fechamento dessa lavoura e os levantamentos do mês de janeiro vão nos dar mais suporte para que a gente possa realmente ter um número de qual é que é a redução de produtividade ou, enfim, ou de área semeada no estado. Tá certo, e nós vamos seguir acompanhando. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, trazer esse panorama de como está a situação da semeadura de arroz aí no estado do Rio Grande do Sul. Sorte para todos os nossos produtores. Qualquer novidade, você volta aqui e conta para a gente, tá bom, Luiz Fernando? Muito obrigado e até uma próxima. Foi um prazer participar e a gente está sempre à disposição dos meios de comunicação, que são ferramentas espetaculares para a gente mostrar o nosso trabalho e mostrar para a sociedade e para os consumidores também toda a demanda, enfim, e como é que funciona o sistema de produção de arroz irrigado. Foi um prazer.